Bom dia, aventureira, bom dia, aventureiro. Hoje, no nosso guia, eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre o Xanatar Guide to Everything. E por que eu trouxe um pouco desse livro para falar, né? Que eu peguei a foto dele em destaque junto com o meu maguinho. E por que eu resolvi falar um pouquinho dele? Porque um amigo, ele comprou, ele joga com os amigos um jogo presencial, ele comprou os livros básicos e ele estava pensando em qual suplemento seria o melhor para ele jogar, para ele comprar. Ele vai comprar agora. E aí ele me perguntou e eu achei legal a ideia da pergunta dele, porque talvez pode ser a dúvida de vocês, né? Depois que eu peguei a trinca do D&D, qual seria o melhor livro para investir? E eu indiquei ele esse livro, Xanatar's Guide to Everything, que pra mim é a melhor pedida após a trinca. Eu resolvi trazer um pouquinho do que eu sei, né, um pouquinho, né, para trocar esse XP com vocês, para explicar um pouco por que eu fiz essa sugestão para ele. Pode ser que sirva para vocês também. De uma forma geral, eu gosto de trazer um pouco das curiosidades desse livro, né? Esse livro, ele foi inspirado no Xanatar, na história do Xanatar, que é um Beholder, líder da guilda da Shadow Thieves, que é uma guilda extremamente influente na Costa da Espada de Faerun. E Xanatar, ele é um título hoje. Ele foi o nome do primeiro Beholder, do primeiro líder da guilda, que depois foi morto por um outro Beholder, e com medo de gerar um conflito interno dentro da Shadow Thieves, ele se assumiu como Xanatar, e ao longo do tempo, com a passagem do tempo, outros Beholders foram assumindo esse posto, e hoje Xanatar passou a ser um nome reconhecido como título do líder das Shadow Thieves. Bacana essa história, eu vou deixar o link aqui um pouquinho, alguns links, né, pelo menos um link na descrição do vídeo para quem quiser ir atrás um pouco dessa história, que só isso para mim já é muito XP pra gente criar e bolar aventuras de D&D. Beleza, uma outra curiosidade bacana do livro é que ao longo do livro existem várias anotações, olha essa que bacana. So, why can't people who use magic do it all the time? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Por que as pessoas não podem usar magia o tempo todo? É uma piada em relação ao uso do spell slot, né, que a gente tem no D&D, que você usa magia e isso é um recurso administrável, mas isso não é uma regra para os Beholders. O Beholder pode usar magia o tempo todo. Então ele faz essa crítica na mente distorcida e insana de um Beholder. Ele faz essa crítica, ele pergunta assim: eu posso desintegrar as coisas a hora que eu quiser, como agora e agora e agora e agora. Ei, aonde foi todo mundo? Porque ele, meio insano na mente maluca de um Beholder, ele acabou desintegrando seus minions, né? Na guilda ele tem um monte de minions, e ele acontece isso na anotação. Isso é muito legal, uma curiosidade bacana. No livro tem várias observações dele, simulando como se fossem notas do Xanatar sobre um monte de coisa. Eu acho muito legal. Mas, né, agora pensando na parte prática, em que esse livro se resume? Ele foi lançado em 2017, inspirado nas Unearthed Arcana. O que é isso? Você pode entrar no site da Wizards e baixar de graça as Unearthed Arcane. A Wizards lança frequentemente esse tipo de artigo, que é um artigo que não é oficial, mas ele normalmente é uma ideia de um designer, uma ideia de alguém envolvido internamente, e eles lançam isso para o público usar. E aí, o público pode usar isso. Então tem raças, tem cenário, tem regras opcionais, tem um monte de Unearthed Arcane interessante. E aí em 2017 eles fizeram um compilado das Unearthed Arcane que melhor agradaram o público, as que tinham reportes mais positivos, as que eram mais usadas, e eles usaram ela para estruturar esse livro. E aí eles lançaram, que é um livro que é uma mescla do que poderia ser um Player's Handbook 2 e um Dungeon Master Guide 2. Ele traz algumas regras originais, algumas regras oficiais do jogo que foram revisadas, e um complemento de um monte de regra que precisava de complemento, como por exemplo a regra para armadura, se você quiser dormir de armadura, não tinha no livro original. Então eles lançaram como Unearthed Arcane, foi muito bem aceito e saiu nesse livro. Então esse livro é um review muito bom desses Unearthed Arcane, e em adicional ele traz algumas novidades interessantes. Então, de uma forma geral,
o livro é separado em 3 capítulos. Ele tem lá o capítulo 1, que é o capítulo de personagens. Você tem arquétipos novos, que é um prato cheio para os jogadores, uma capacidade de customização maior, né? Toda classe ali tem 2 ou 3 novos arquétipos no jogo, muito bacana. Ele tem no capítulo 2 a área do DM, a área do Dungeon Master, que tem um monte de regra bacana, e um capítulo só de magia, além de alguns anexos. Então, pra mim, o que eu poderia dizer que são destaques desse livro pra mim? Eu achei as regras de ferramenta, que eu achei que tinha sido tratadas de forma meio rasa no Player's Handbook, e foi trazido com melhor profundidade. As regras de spellcasting, a construção de encontros, que é muito legal. Eles trazem um monte de opções mais bem elaboradas de encontro por região, que complementam bem o Dungeon Master Guide. Ele traz uma revisão muito boa sobre as regras de downtime, muito legal. A gente usou muito na campanha, várias dessas opções de downtime a gente usou nas campanhas que a gente jogou. Especificamente, eu achei um destaque ainda maior a regra de construção de item mágicos, que eu gostei muito, a gente usou também no jogo. E ele traz um prato cheio de diversas novas magias para todas as classes. E magias até de nono círculo. Então isso pode servir para você trazer um refresh, né, um refresco, uma revisão muito legal nos recursos dos personagens e até na criação de NPC e criação de cenário. Então eu acho que esse livro é um prato cheio. Eu nem trouxe aqui porque eu normalmente jogo na função de Dungeon Master, mas ele tem 2 ou 3 arquétipos de todas as classes. Então para jogador também é um prato cheio. Então por isso que eu dei essa dica. Então a dica do Mestre Kiral: depois que você adquirir o trio, livro do jogador, livro do mestre e o livro do monstro, pensa diretamente nesse livro. De cara, pra mim, é o melhor suplemento do jogo no que condiz a regra, recurso, magia, itens. É o melhor. Além, aí é claro, se você for jogar uma campanha, numa campanha oficial, aí você vai pensar nesse suplemento. Mas pra mim vale essa dica. É um videozinho curto, mas eu acho que é pertinente. Esse amigo me perguntou, de repente outras pessoas têm a mesma dúvida, então foi isso. Um abraço e até o próximo guia.